Lucas capítulo 2, vamos lá. Versículo 36. Lucas 2, 36. Aleluia, agora estou me ouvindo. Lucas 2, 36. Vamos ler. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Os estudiosos têm uma pequena dúvida na construção dessa frase aqui. Se ela já era viúva há 84 anos, ou se ela estava agora, neste período aqui, com 84 anos. Ou seja, em resumo, eles chegam a suspeitar que ela poderia ter aqui mais de 100 anos. Mas, de qualquer maneira, aqui, vamos seguir essa tradução aqui nossa. Que ela estava com 84 anos aqui agora, durante esse evento. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Versículo 38. Obviamente que a ideia, que a expressão, não é? Não deixava o templo, é só uma figura de linguagem. Ela não ficava 24 horas no templo. Obviamente que não é isso. Verso 38. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Os irmãos lembram do contexto? Jesus havia sido levado por seus pais ao templo para ser consagrado. Simeão já havia falado grandes coisas acerca de Jesus, e agora Ana está ali, e ela também fala grandes coisas acerca de Jesus. E aí então, diz o versículo 39, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O nome da minha pregação hoje é uma vida empolgante, é uma vida que transcende. A alma humana, ela foi chamada a transcender. E o que significa essa palavra? Por exemplo, nós utilizamos esta palavra ao se referir, por exemplo, ao Pelé. O Pelé transcendeu a todos os jogadores de seu tempo e de todos os tempos. Ou seja, ele esteve acima de todos. Agora, o sentido que eu quero usar aqui vai além disso. Transcende esse sentido de transcender. Paulo, diz a Bíblia, ele subiu ao céu. E ele diz, olha, eu não sei, eu fui arrebatado ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Eu não sei se eu fui levado com tudo que sou para o céu, ou se apenas a minha alma foi. E o meu corpo ficou aqui, e a minha alma foi ao céu. É mais ou menos esse o sentido. O sentido de transcender. Não que necessariamente o nosso corpo ou alma precise ir ao céu de Deus, literal. Mas que a gente precisa ter uma vida acima das coisas terrenas. Nós precisamos, a cada dia, tocar nas coisas divinas e naquilo que traz significado, propósito e razão para a nossa existência, que é tudo aquilo relacionado ao nosso Deus. A alma humana é chamada para isso. Ela sente necessidade de transcender. Ela sente anseio por coisas divinas, celestiais e eternas. Lembra da história da galinha? Uma galinha olha para a outra e fala, por que você cisca? E ela responde, eu cisco para comer. Por que você come? Eu como para ficar forte e então poder ciscar novamente. É mais ou menos assim que as pessoas vivem hoje. Não há um propósito maior na comida, no trabalho, na existência delas. Quando esse sentimento de eternidade, quando esse sentimento de algo divino falta e deixa de nortear, de guiar a nossa vida, sobra o quê? Quando você não vive com base nessa perspectiva celestial, de que há um Deus que criou você e que Ele, que o reino dos céus, é que vai guiar você aqui no reino da terra. Quando você não vive com base nessa perspectiva de transcendência, o que sobra? Anitta, funk, vícios sexuais, bebedeira. Esse é o lado mais feio. Todos os lados são feios, mas o mais visivelmente feio das coisas terrenas. Mas há o outro lado, de pessoas que jamais entrarão num bar, porque ele tem um alvo na vida, ele é alguém ambicioso. Ele quer
deixar o seu nome gravado na história, mas é apenas ambição por poder, status e dinheiro. É uma vida miserável, mesmo que seja empolgante aos olhos do mundo. É uma vida medíocre. Medíocre. Esse texto fala de uma mulher que não abandonava o templo. Obviamente, a ideia de que o templo, na Bíblia, é sempre o símbolo de Deus, da morada de Deus, das coisas divinas. Em Israel, quando o povo era nômade, o templo ficava no meio, o tabernáculo ficava no meio e as 4 tribos ao redor. Querendo dizer que o centro da existência de Israel era o templo. No Antigo Testamento nós sabemos que o templo era a morada de Deus, então é óbvio que o templo aqui simboliza e representa isso. As coisas celestiais, a vida espiritual, que é a vida que transcende. E nós somos chamados para viver a nossa vida assim e permitir que as coisas espirituais, que o templo seja o centro da nossa existência, que tudo em nós seja dirigido, seja voltado para as coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo, uma ilustração, com base numa peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza, e com base na interpretação dada pelo professor José Monir, o saudoso José Monir, já faleceu. E eu acredito que provavelmente essa é a leitura correta da peça. A peça gira em torno do seguinte: Bassânio, ele quer se casar. Ele quer se casar com Pórcia. E por quê? Porque a mulher, o seu pai havia morrido e ela recebeu uma herança. E ele diz isso logo no texto: olha, eu preciso casar com a moça, ela recebeu uma grande herança. Mostrando que seu coração estava no dinheiro. E ele então se aproxima de Antônio, que é seu amigo, o mercador. Antônio, mercador, aquele homem que tinha seus barcos para fazer negócios e comércio. Era um homem rico, Antônio. Bassânio chega até Antônio e diz: olha, eu tive uma vida meio desregrada, eu gastei mais do que devia. Ou seja, todo o início da peça vai mostrando que Bassânio tinha um probleminha com dinheiro. E aí, ele diz para Antônio: olha, puxa, sabe como é que é? Eu quero casar com a moça. E Antônio diz: rapaz, não precisa enrolar, sabe que nós somos amigos. Só que o problema é o seguinte: eu sou rico. Antônio era rico. Mas todos os meus bens, a minha riqueza está no mar, com os meus navios. Mas não tem problema. Vamos até o judeu Shylock e nós vamos emprestar dinheiro dele. E lá chegando, porque ele precisava de dinheiro, porque na época tinha o dote. Para casar com uma moça tinha que pagar uma nota. Você vê, era caro. Então, ele vai até o judeu Shylock, que na peça é representada toda hora como um demônio. E eles vão até Shylock e Shylock diz: o quê? Você, Antônio, que condena, você que é cristão e condena o empréstimo a juros, vem agora pedir a mim, você que me chamou de cachorro, você que cuspiu na minha cara, agora você vem pedir dinheiro emprestado? Ok, vamos em tom de brincadeira, entre aspas. Vamos fazer o seguinte: eu empresto dinheiro para você. Se você não pagar na data acertada, acontece o seguinte: eu posso retirar 1 libra de carne de você, mais ou menos meio quilo. Aí ele diz: claro. Antônio confiava tanto nos seus bens que diz: isso nunca vai acontecer. Eu vou ter o dinheiro. Então, a peça agora muda para a segunda parte. Bassânio pega o dinheiro e vai até Pórcia. E chegando lá, o pai dela havia deixado uma regra para ela casar. É o seguinte: deixou 3 cofres, um de ouro, um de prata e um de chumbo. E dizendo o seguinte: o homem que escolher o cofre correto, este é o homem que deve casar com você. É o homem que pensa como eu, diz a peça. E, acho que eu coloquei ali, em cada cofre, não tá? Em cada cofre há uma inscrição. No cofre de ouro está escrito algo mais ou menos assim: quem me quer, deseja o que todo mundo quer. O cofre de prata diz: terá aquilo que é justo. O homem que me tiver vai ter aquilo que ele merece. E a terceira, que era o de chumbo, estava escrito algo mais ou menos assim: quem me quiser, dá tudo e arrisca tudo para me ter. E o que acontece é que príncipes dos mais variados reinos vêm até Pórcia para tentar decifrar o enigma, mas eles não conseguem. Eles escolhem sempre o cofre errado. Apenas um escolheu o cofre correto. Bassânio, ele escolheu o de chumbo. Então ele pôde se casar com Pórcia. Mas lá, quando ele vai se casar com Pórcia, ele recebe uma carta dizendo que todos os navios de Antônio naufragaram e que o judeu Shylock está requerendo, está cobrando a dívida. E ele quer a carne de Antônio. E não adianta, ele está
resoluto, ele não quer nem a dívida era de 3.000 ducados. Ele não quer 6.000, 9.000, ele não quer nada, ele quer apenas o que é justo que está no contrato que eles haviam feito. Então, Pórcia dá um anel para ele, para Bassânio, simbolizando o casamento, e diz, olha, não perca esse anel por nada. Antônio, então, recebe a ajuda de Bassânio, que se aproxima lá do julgamento. Mas o judeu não quer de jeito nenhum, ele quer a sua vingança. Ele quer que Antônio morra. Nesse interim, Pórcia, ela se transforma, ela se veste de um advogado chamado Baltazar, e ela vem em defesa de Antônio. E o seu discurso começa mais ou menos assim, olha, é o seguinte, a graça, o perdão é um dom divino. E ela tenta convencer o judeu Shylock a abrir mão daquilo que ele estava querendo. Não satisfeito, ele diz, eu quero o que está na lei. Se não for cumprida a lei, a República de Veneza vai virar uma bagunça, isso não é correto. Então ela diz, ok, você quer o que está na lei? Sem problema. Então tá bom, então vamos cumprir a lei. E aqui no contrato diz que você deve tirar 1 quilo, ou melhor, meio quilo de carne, não é? Mas não diz uma gota de sangue, então dê um jeito. Arranque a carne sem arrancar o sangue. Obviamente, como isso não era possível, o judeu Shylock vai se encolhendo. Mas havia uma outra lei, uma lei em Veneza que dizia que se alguém, um estrangeiro, tentasse tirar a vida de um veneziano, ele deveria morrer e que todos os seus bens fossem repartidos, metade para o Estado e metade para a vítima. Isso aconteceu apenas uma parte disso. Eles foram misericordiosos, permitiram que o judeu Shylock sobrevivesse, mas todos os seus bens foram perdidos. Metade foi para Antônio e a outra metade foi para o Estado. Aí, nessa hora, Pórcia, vestida de Baltazar, se retira e Bassânio diz, não, eu quero te pagar. Ela diz, não precisa. Não, eu quero, então me dá esse anel. Não posso dar o anel. E ele acaba entregando o anel. E no final eles voltam para casa e a mulher fica muito brava, tá vendo? Esse negócio de anel já rende faz tempo, né? Fica muito brava e tal, e ela acaba perdoando ele, fala, rapaz, está vendo de novo, você não está valorizando as coisas corretamente, você não está mantendo a sua palavra. E a peça encerra num tom positivo, Pórcia perdoando Bassânio e vivendo, talvez, felizes para sempre. O que isso tem a ver conosco? E com o meu texto? O professor Bonnier interpreta isso, e eu acredito que está correto, da seguinte maneira, dizendo que tudo aquilo ali representa o ser humano transcendendo. Que o casamento de Bassânio com Pórcia representa a ligação do homem com Deus, com as coisas divinas e celestiais. Ele vai dizer que todo o processo da peça é isso, é um processo do ser humano abrindo mão de focar apenas nas coisas materiais, nas coisas terrenas e transcendendo. Ao se casar com Pórcia, aquilo ali simbolizava o casamento do homem com Deus. Isso é bem provável que essa seja a interpretação correta, porque o começo da peça já começa com Antônio triste, sem saber por quê. E aí, nós vemos que Antônio, ele é alguém que ama o dinheiro. Ele é alguém que não tem família. Ele não tem família. A única coisa que ele tem, a única coisa que ele fez a vida inteira foi ganhar dinheiro. E ele era muito rico. E ele está triste. E possivelmente, a explicação de sua tristeza é essa. Representa os homens que apenas focam em coisas materiais, mas não focam em pessoas, porque não há nada mais divino do que pessoas. E ele não tem nada. A única coisa que ele tem, quando ele começa a perceber que ele tem, é a sua amizade com seu amigo Bassânio. Ele confia tanto no dinheiro, ele deposita a sua confiança de uma maneira tão grande no dinheiro, que ele diz, eu arrisco a minha vida aqui, eu me faço fiador aqui, porque eu confio, o meu dinheiro que está lá nos barcos, ele vai voltar. E ele confia tanto no dinheiro que ele arrisca sua vida depositando sua esperança no dinheiro. E Bassânio também é alguém extremamente carnal e focado no dinheiro, como o tempo inteiro a peça tem a nos dizer. E aí, no enigma do pai, o professor Bonnier interpreta que o pai de Pórcia, na realidade, representa Deus. E que a Pórcia representa o Espírito e Jesus, provavelmente. Eles tentam pegar a primeira caixa que tinha, a caixa do ouro, dizendo, eu tenho o que muitos desejam, o que todos os homens desejam. O que os homens desejam? O que os homens desejam? Eles estão presos a essas coisas aqui, a aparência. Na própria peça,
Tem uma frase que você já deve ter ouvido, nem tudo que reluz é ouro, vem de Shakespeare. Quando um príncipe pega essa caixa, é isso que ele vê lá dentro, nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, pessoas que vivem apenas com base nas aparências. E o que dá mais aparência do que o ouro? O que mais dá status e aparência do que o dinheiro, o poder e tudo isso que essas coisas deste mundo têm a oferecer? Então as pessoas que estão presas a essas coisas não podem se conectar com Deus. É a interpretação de Monir. Em segundo lugar, a prata diz, né? O cofre de prata, quem me escolhe, escolhe o que merece. Quando um príncipe escolhe o baú de prata, ele retira lá de dentro um idiota, um bobo, que é um idiota. É exatamente essa a perspectiva. É um imbecil aquele que acha que pode receber alguma coisa de Deus, que pode merecer alguma coisa de Deus. E a terceira caixa, que era do chumbo, o que era o chumbo? Dar tudo por nada? Reis falaram isso, príncipes disseram, eu vou dar tudo, arriscar toda a minha vida pelo chumbo? Pela lata? Não vale a pena. E não é exatamente esse o exemplo da vida com Deus? Jesus ordena que nós arrisquemos tudo por Ele. E o que Ele é aos olhos deste mundo, senão um chumbo? Senão algo sem valor? Ele ordena que, se você quiser segui-lo, você deve abrir mão de pai, mãe, filho, filha, tudo, da vida, dos próprios bens. Pelo quê? Pela vida eterna. A vida eterna, para pessoas que querem o agora, parece um chumbo. Seria essa a interpretação que nós temos desta linda, maravilhosa peça. E como que isso fala conosco hoje, tem tudo a ver com minha pregação, porque na nossa vida natural, na nossa vida nesses dias, tudo que é bom, tudo que é espiritual, tudo que é celestial, parece o chumbo mesmo. Ninguém valoriza. Ser mãe, por exemplo. Quem valoriza isso? Quem arrisca tudo para ser mãe? Minha sobrinha tem 2 anos e ela estava dizendo assim, meu pai é meu herói. Meu pai é trabalhador, levanta cedo e vai trabalhar. Minha mãe não faz nada. Minha mãe não faz nada. Isso está aí no inconsciente coletivo. Ser mãe é exatamente isso. É como chumbo, não vale nada para este mundo. O que você é? Eu sou mãe. Não, o que você é? Ou seja, ser mãe não é nada. Ser mãe não é nada. Tudo aquilo que Deus valoriza para este mundo, para estas pessoas, não valoriza, não importa nada, não significa nada. Coragem, humildade, generosidade, tudo isso é como chumbo nesses dias. A vida espiritual é a vida que transcende a essas coisas que nós apenas vemos, essas coisas que apenas vislumbram os nossos olhos, essas coisas que todo mundo idolatra. É isso que Ana tem a nos dizer. Ela é uma mulher direcionada totalmente pelo templo, pelas coisas espirituais. O tempo inteiro ela está ali. Ela não poderia estar em outro lugar, vivendo uma vida empolgante aos olhos do mundo. O que ela fazia? Estava no templo. Esse é o meu primeiro princípio, que nós devemos viver no templo. Ana é um símbolo de vida que transcende a vida espiritual. A vida que não deixa o templo. O templo é o símbolo da espiritualidade. É o símbolo maior de Deus. Além disso, o texto diz que ela adorava a Deus em jejum e oração o tempo todo. Mais um símbolo clássico da nossa vida espiritual. Pastor, você está dizendo que a gente vai virar monge agora? Claro que não. Mas a sua vida deve ser norteada pelo espiritual. O centro da sua vida deve ser o templo. Deve ser Deus e as coisas espirituais. O seu trabalho deve ser um templo, onde você vive para a glória de Deus, onde você não está ali apenas para ganhar dinheiro, como o pobre Bassânio, que queria casar apenas para ter uma vida boa, se arranjar na vida. Não é exatamente este o nível que as pessoas vivem? As pessoas sonham com isso, passar num vestibular para ganhar 10 mil reais e dizer, agora eu estou estabilizado. Este é o alvo das pessoas. Não é exatamente o alvo de Bassânio? Não é exatamente o alvo de quase todas as pessoas que pensam que a vida é resumida apenas em ter um salário estável. A vida dele não vai além disso. É uma vida extremamente medíocre. Não transcende a nada além disso. Seu trabalho deve ser um templo. Você não deve estar num lugar apenas para ganhar dinheiro. Senão você vai ser como a galinha. Por que você trabalha? Trabalha para ganhar dinheiro. Porque você ganha dinheiro. Ganha dinheiro para perder dinheiro, para ganhar mais dinheiro depois. É uma vida que não transcende. Você tem que saber, você está ali para glorificar a Deus. A sua habilidade glorifica a Deus.
a sua inteligência que Deus deu a você, glorifica a Deus. Então, o seu trabalho é um culto. Em segundo lugar, você está ali por conta do dinheiro, por meio do dinheiro que você ganha, você vai poder se sentar à mesa com sua família ou amigos. Isso é espiritual. Nossos amigos, nossa família é algo que transcende. Infelizmente, muitos não veem assim. Mas, tanto é que o amor ao próximo é o maior exemplo, a materialização de Deus, é que na própria peça o símbolo da conexão com Deus é um casamento. Mesmo porque Shakespeare, naquele país católico, mudando para protestante na época dele, sabia de todas as ideias cristãs, de que na Bíblia o casamento de um homem com uma mulher representa o casamento do homem com Deus. Nada é mais divino neste mundo e no outro mundo do que o amor de um homem para com uma mulher, do amor do homem para com o seu próximo. Então o seu trabalho, em segundo lugar, ele glorifica a Deus, porque por meio do seu trabalho, você vai poder um dia passear com a sua família. E aquilo ali é algo divino, aquilo ali é algo que transcende. Em terceiro lugar, no seu trabalho, você vai poder pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Então, quando você vive assim, permitindo que as coisas do céu guiem a sua vida aqui na terra, ao invés de permitir que as coisas da terra guiem você, como apenas ganhar dinheiro, isso é imoral. Isso é imoral. Pelo menos na perspectiva bíblica, é totalmente imoral. Paulo diz, aquele que vive apenas para ganhar dinheiro, colocando o dinheiro como alvo da sua vida, é medíocre, está afundado, vai se afundar ainda mais. Sua família é um templo. A sua família é um templo. Você não diz assim, eu limpo a casa para sujar, então eu torno a limpá-la novamente. Por que você limpa a casa? Limpo porque está suja. E aí eu limpo, ela fica suja de novo, e eu limpo de novo. Não. Você limpa a sua casa por causa de Deus, porque quer comais ou bebais ou façar qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você faz tudo para glorificar o Senhor. Você faz o melhor ali na sua casa, você a mantém limpa para a sua família, para o bem de seus filhos, para o bem de seu marido. É por isso que você o faz. Convenhamos, a vida fica miserável quando não olhamos a casa e vemos apenas que temos que limpá-la. É mais ou menos aquela ilustração, lembra? Do rapaz, 3 rapazes levantando uma parede. Perguntaram para o primeiro, o que você está fazendo? Levantando uma parede. Perguntaram para o segundo, que estava construindo a mesma parede, o que você faz? Estou construindo um cômodo. Perguntaram para o terceiro, o que você faz? Eu estou construindo um palácio. Aqui, reis vão fazer seus despachos. Aqui, o destino do mundo vai ser travado. Como você acha que é o ânimo daqueles 3 homens? Cada um está fazendo a mesma coisa, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Estão fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, a mesma parede. Mas um tem uma perspectiva diferente, por isso o que o move é diferente. Esse é o problema de nós, de todos nós. Nós não permitimos que as coisas espirituais guiem as nossas vidas. Nós achamos que a gente pode, no dia do domingo à noite ou de manhã, estamos no templo. Mas achamos que no resto da semana podemos ficar fora do templo. Achamos que a vida espiritual é só no domingo à noite. É claro que é maravilhosa. Na realidade, alguns nem acham isso, para falar a verdade. Alguns não acham que nem o culto à noite é o momento de estar com Deus. Porque você vem aqui e você começa a cantar essas canções. Você não se eleva? Você não transcende? A Bíblia diz que quando nós cultuamos a Deus, Deus está presente. Mas alguns nem no culto conseguem fazer isso. Nem no culto. Acham que é apenas mais um ritual de domingo. E não é. É algo que te leva a transcender. Mas é necessário que você tenha a perspectiva correta. Ana está aqui para nos dizer isso. O tempo inteiro. Ela estava no templo. E eu e você também devemos o tempo inteiro permitir que a vida espiritual guie a nossa vida. O Provérbios diz isso. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Ok, pastor, fazer da minha família um templo, mas a minha família é um caos. Meus filhos estão com problemas. Sua família deve ser um templo. Você deve saber que tudo tem um propósito, que por meio da dor Deus vai te transformar, vai te elevar. Tudo na sua vida deve ser vivida
na perspectiva deste templo que representa o nosso Deus, que representa a nossa vida espiritual. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A confissão de Westminster declara isso, que o nosso fim é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Nós existimos para Deus. Toda a nossa vida existe para glorificar o nome dele. Não faça essa separação, templo e secular. Não existe essa separação para nós cristãos. Para nós, tudo é espiritual. Nosso trabalho é espiritual. Nossa família é algo espiritual. Tudo, como criamos os nossos filhos. Não faça essa separação. Platão que fez essa separação entre as coisas do espírito e as coisas da terra. Nós não somos de Platão, nós somos de Cristo. Nós acreditamos que o céu domina toda a nossa existência. Não pense que em se tratando de reino dos céus, como chegar à salvação, aí a Bíblia é o livro que você deve consultar. Aí o templo guia você. Mas como eu guio os meus filhos, aí não tem problema algum de eles aprenderem sobre macaquinhos que são parentes dele, e de permitir que homens pagãos e mundanos os guiem. Aí não há problema algum. Sua vida deve ser guiada totalmente pelo templo. Segundo princípio, o sofrimento pode nos elevar. O que tem a ver a história dessa mulher com o nascimento do Messias? E por que o detalhe aqui do fato de que ela era viúva durante muito tempo? Ela viveu casada há 7 anos, o restante de sua vida foi sozinha. O que isso tem a ver com tudo isso sobre Messias, sobre templo? O que isso tem a ver? Por que isso é tão importante no relacionamento com o nascimento do Messias? Havia uma lei para proteger viúvas, porque eram pessoas que, via de regra, eram desamparadas. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 21, havia uma lei dizendo que as uvas que ficavam nos pés deveria ser dada ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Quando alguém fosse colher, fazer a sua colheita, e fosse caindo algumas uvas, ele não deveria pegar as uvas que ficassem no chão. Essas uvas deveriam ser dadas ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Obviamente, fazendo uma classificação de pessoas que costumavam enfrentar dificuldades financeiras. Você deve se lembrar de Ruth. Lembra quando Ruth vai lá colher as espigas? É o cumprimento deste mandamento, porque ela era pobre. Talvez esta seja a ideia de citar aqui a viuvez tão longa de Ana. O sofrimento pode nos fazer transcender. O sofrimento pode nos aproximar de Deus, do Messias. São aqueles que se sentem desamparados, solitários, frágeis, sem recurso algum, que precisam de uma intervenção sobrenatural, de que precisam de alguém para cuidar deles. São essas pessoas que se aproximam de Deus. Veja Mateus 4, 24, falando de Jesus. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Via de regra, este era o público de Jesus. Pessoas que estavam com todo tipo de problema. Da mulher do fluxo de sangue, ao homem importante que via o seu filho morrendo. Eram pessoas que se viam no seu limite. Eram pessoas que haviam tentado de tudo e desistido, sabendo que elas, por elas mesmas, não podiam resolver suas vidas. Não podiam encontrar uma vida plena. A viuvez é um símbolo clássico disso. Clássico de alguém desamparado, solitário e enfrentando sofrimento. Mas alguns, diante do luto e da perda, entram em depressão. Ana entrou no templo. Terceiro, a sabedoria vem dos lugares mais inusitados. Veja o versículo 39 e 40. Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Enchendo-se de sabedoria onde? Em Nazaré, santo Deus. Vai sair alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, lembra da pergunta? De Nazaré, sai alguma coisa boa? Há ali um centro cultural? Há ali?
para a formação de um indivíduo? Poxa, ele podia ter sido criado em Jerusalém, a sede da religião judaica, fonte, durante muitos anos, durante séculos, do saber. Ou então Roma, o centro econômico, político, cultural, o centro do mundo. Atenas, a capital da Grécia, a terra, mãe da filosofia. Nada disso. Alguns podem dizer, Jesus cresceu em sabedoria apesar de estar em Nazaré. Eu acredito diferente. Jesus cresceu em sabedoria justamente por estar em Nazaré. Justamente. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, diz 1 Coríntios 1. O verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Deus, da verdadeira religião judaica estava ali, com aquele casal judeu. Com aquele casal simples, mas cheio de fé. E Deus então preferiu criá-lo ali. Um dia, já em sua vida adulta, em Mateus 21, 23, os fariseus, as autoridades judaicas perguntam, com que autoridade fazes isto, Jesus Cristo? Qual a sua autoridade? Por que eles perguntaram isso? Porque Jesus não havia estudado nas escolas judaicas. Jesus não era sacerdote de ofício, ele era da tribo de Judá. Então eles estavam pedindo a credencial. Estavam pedindo a credencial dele. E Jesus nem tinha carteirada, não tinha como dar uma carteirada, porque ele não tinha mesmo. Ele foi criado em Nazaré. E as pessoas ficavam maravilhadas com toda a sabedoria dele. Lembra no templo, quando ele tinha 12 anos? De onde provém isso? De onde saiu tanta sabedoria? Por que Jesus falava diferente daqueles homens? Era justamente porque ele não estava na curriola daqueles homens. Porque ele via que aqueles homens tinham poder e status apenas, eram pseudo-intelectuais. Mas o verdadeiro conhecimento não estava com eles. Jesus mesmo diz aos fariseus e escribas, hipócritas, raça de víbora, vocês não conhecem a Escritura. Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. O texto diz que o menino crescia e se fortalecia em sabedoria. Acerca de João Batista se diz o mesmo, veja. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Em relação a Samuel, próximo por favor, Rodrigo. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Isso aqui é a outra Ana, tá? A mãe de Samuel. Ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Como que Deus vai resumir a infância desses homens de uma maneira totalmente diferente de como nós definimos? Época de brincar, de não sei o quê. Época de se fortalecer diante de Deus. Achamos que a infância é só esse período de brincar e de se divertir eternamente. Achamos que a nossa vida é assim, não é? Vivemos trabalhando para chegar no final de semana, não fazer nada e se divertir. Achamos que a vida gira em torno o tempo todo de apenas se divertir. E não de se fortalecer e crescer em Deus. O que está relacionado não apenas às crianças, mas a todos nós. Os pais estão mais preocupados que o moleque apenas passe no vestibular. E o moleque passa, mas é reprovado na escola da vida. A maioria termina divorciada, viciada em drogas. Por quê? Porque a única preparação que ele teve a vida inteira foi para ganhar dinheiro. Essa foi a preocupação dele, em decorar um monte de fórmulas e de regrinhas imbecis que no dia seguinte, ao passar no vestibular, ele nunca mais vai usar na vida. É só essa a preocupação deles. Eles não estão preocupados com o desenvolvimento do ser humano. E nós acabamos trazendo isso para os nossos filhos e também para nós. Achamos que a nossa vida é apenas uma questão de ganhar dinheiro, de vencer na vida aos olhos do mundo. E não se desenvolver como ser humano. Não de crescer diante de Deus. Diante de Deus. Mas nós fomos chamados a transcender. Fomos chamados a transcender. Fomos chamados a um nível maior do que esse nível miserável de vida que muitas vezes nós vivemos. Algumas pessoas perceberam isso, mas não foram pelo caminho correto. Algumas pessoas viram toda a futilidade de suas existências e quiseram fazer algo para transcender. E o que muitas pessoas fazem para transcender sem Deus? Por exemplo, tentar gravar o seu nome na história, fazendo grandes coisas. E eu vou te falar, isso até dá um grande ânimo para viver, mas não transcende de verdade. Você já deve ter visto esse poema de Camões. Ah, não tem ali? Não coloquei? Então eu cito aqui para vocês. E, você sabe, Camões escreveu os Lusíadas e conta a história dos portugueses, mais precisamente, a história mais principal ali, quando Vasco da Gama, em 1497,
8 de julho, ele sai para tentar descobrir o caminho das Índias, o que por alguns historiadores é definido como uma das coisas mais importantes do mundo ocidental e do mundo todo. Então, ele conta a história daqueles homens que arriscaram a vida, nunca ninguém tinha conseguido fazer aquilo. E aí o seu poema épico relata essa história, a história dos portugueses. E numa frase ele diz assim, num poema ele diz: "E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte." Ele diz, e os homens valorosos, valiosos, eles vão da lei da morte libertando. Como assim? Dizendo que quando você faz algo grandioso, como eles fizeram, você não morre mais, porque o seu nome nunca mais vai ser esquecido. E pelo menos esse trecho do poema é famosíssimo. Por meio de grandes feitos, nós vamos entrar para a eternidade. Nós vamos nos tornar eternos. Sem Deus, você pode descobrir o caminho até as Índias, você pode descobrir o caminho até Marte. Ou então você pode fazer o seu trajeto da sua casa ao seu trabalho. Não importa qual trajeto, quais sejam as suas grandes conquistas, a sua vida será miserável. Agora, se você tem Deus, não importa se você descobriu as Américas, ou o máximo que você consegue descobrir é o endereço da padaria. Porque é isso que você faz todo dia na sua vida comum, que você chama de comum. Se você tem Deus, não importa o que você faça, a sua vida sempre transcende. Na sua casa, no seu trabalho, você levanta mais um dia e é empolgante, porque você sabe que você existe para Deus, de que a sua vida tem um propósito. Agora, quando você não tem Deus, é complicado. Pensa, por exemplo, eu gosto de ver o crepúsculo, perto da minha casa dá para ver. Sabe, o sol começa a se pôr, aqueles raios solares que ficam ali, fica aquele vermelhão. É uma coisa maravilhosa. Minha casa dá para ver certinho. Pensa bem. Você não crê em Deus, você crê só na matéria. Na matéria, no átomo. Só isso. Nêutrons e prótons e elétrons. É só isso que define a vida, a matéria. Esse é o ateu, o materialista. Pensa bem, por exemplo, eu olho aquilo ali, aquela coisa linda, falo, meu Deus, oh, glória a Deus, olha o que o Senhor fez. Oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. E você louva a Deus e você transcende ali. Agora pense em olhar para um crepúsculo ou para o pôr do sol, sem acreditar em Deus. O que você faz quando você olha e fala, oh, meus átomos, primeiro, por que eu estou falando com você? Você é matéria, impessoal, não posso nem estar falando. Né? Oh, ser impessoal, fruto do acaso, seco, frio, insólito. Não é complicado. Até olhar um pôr do sol não faz sentido. Todos os dias nós somos tentados à insignificância, achar que a nossa vida é insignificante. Você se levanta e fala, poxa, quem eu sou? Crio os meus filhos, ninguém conhece o meu nome, vou para o meu trabalho medíocre. Poxa, quem eu sou? Eu queria fazer algo importante. Meu amigo, se você é de Deus, diz a Escritura, que todo o trabalho que você faz é importante, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. E que todos esses homens deste mundo, que fizeram todas essas coisas, ficarão para trás. E serão esquecidos. Por exemplo, em relação ao Vasco da Gama, a teoria é que eles foram gananciosos e quiseram apenas expandir o comércio e o império português. Pessoas ambiciosas arriscam a vida para conquistar coisas. Esses são os homens pagãos e ímpios, eles não vivem na perspectiva celestial de fazer algo para Deus e em prol do próximo. Mas o cristão, ele levanta todos os dias e ele diz, bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez a minha vida, que me deu esse trabalho, que me deu essa família, que me deu esta vida que eu vivo. E esta vida que eu vivo em Deus não pode ser insignificante. Como pode ser algo insignificante? Algo vivido em Deus.